Meu nome é Ryan e tive uma experiência de quase morte. Tive uma emergência médica em que parecia que uma aranha havia me mordido em alguns lugares. Não pudemos confirmar isso, mas foi o que pareceu ser. E todos os exames disseram que não era outra coisa. Portanto, foi um momento de quase morte. Eles me levaram para o hospital para que pudessem salvar minha vida e passar para a cirurgia. Então, é claro, eu disse: sim, me salvem. Então entrei, e não me lembro exatamente do que aconteceu em seguida, mas me lembro de ter desmaiado. Eles me deram os remédios e eu adormeci, e acho que a lembrança mais marcante que tenho, a coisa mais vívida que me vem à mente primeiro, é que me encontrei nesse outro lugar, sem dúvida. Não era aqui. Era basicamente a vida após a morte, ou um reino espiritual. Quero dizer, eu estava definitivamente fora do meu corpo. Havia um oceano à minha frente. Era um oceano de almas. Eu podia ver todas as almas que já haviam vivido, e elas estavam fluindo em todas as direções, indo além do que os olhos poderiam ver. Era como um enorme campo de energia que fluía e se agitava. Mas eram almas, eram todas pessoas. E muitas delas estavam indo e vindo, e eu podia vê-las indo e vindo da terra. Daqui, meio que do outro lado do véu, se preferir. Como se costuma dizer, havia muito propósito e movimento. Você tem uma compreensão geral de tudo. Percebi que todos tinham um propósito. Todos estavam fazendo algo com muito propósito. Não sei qual é a palavra certa para dizer isso. Era estranho que eu pudesse ver tudo e todos com tanta clareza. Eu estava apenas curioso. Queria saber se eu poderia ver apenas uma dessas pessoas. Então olhei para uma única pessoa, e então olhei em uma direção e olhei para uma pessoa aleatória. E foi como se eu pudesse vê-la de perto. Era uma mulher. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, parecia ter cabelos loiros, e assim que olhei para ela, pude vê-la claramente. Ela se virou e olhou para mim, sorriu e acenou com a cabeça. E eu sorri e acenei de volta, apenas reconhecendo um ao outro. E é como se, sabe, ela soubesse que eu estava olhando para ela, mas não foi estranho nem nada. Era como se ela soubesse o que eu estava fazendo. Eu só estava ali, no momento, observando e olhando ao redor, e era recíproco. Não foi nada estranho. E também, naquele momento, naquele espaço, pude ver que havia diferentes níveis de coisas, de onde as pessoas estavam indo e vindo e assim por diante. Havia um lugar que parecia ter muito mais coisas acontecendo, muito mais coisas com propósito acontecendo. E então, havia outro lugar, ou área, ou dimensão, ou como queira chamar, que era simplesmente muito brilhante. E tudo o que eu conseguia sentir ao olhar para lá era paz e calma. E depois havia algo além disso, que não consigo descrever muito bem. Havia uma compreensão geral das coisas em todo aquele ambiente, tanto que a paz que eu sentia ao estar lá se estendia para além de mim, para além de lá, para além de cá e para além de tudo. É simplesmente o fato de saber que tudo vai ficar bem. Tudo está bem. Mas deste lado, experimentamos a dor, nossas tristezas, nossas perdas. Elas são temporais e muito menores. Fazem parte de um quadro maior que não conseguimos enxergar, e nesse quadro maior, tudo está como deveria estar, o que é muito difícil para nós entendermos. É algo muito difícil, porque sofremos muito e não conseguimos entender por que tudo isso poderia ou iria ficar bem. No momento, isso está além do nosso alcance. Mas tudo ficará bem e tudo está bem. Então, estando desse lado por um tempo, decidi, sabe, vendo aqui na Terra, que queria ver o que estava acontecendo. Acho que tenho uma vaga lembrança dessa intenção. Mas acabei voltando para o hospital, ainda não em meu corpo, mas estava no hospital fora de meu corpo. É claro que a única coisa a fazer lá seria ver o que minha família estava fazendo na sala de espera. Então foi isso que fiz. Acabei me encontrando lá com eles, convivendo com eles, ouvindo suas conversas e até participando um pouco. Isso é engraçado. Na época, minha cara metade estava conversando com minha tia. Eu apenas incentivei a conversa e disse: sim, é uma boa ideia. Tipo, sim, você deveria ouvir essas coisas. E é quase como se, sabe, eles ainda pudessem ouvi-lo.
como se todos nós fôssemos almas por dentro. Então, quando uma alma está falando com outra alma, tenho quase certeza de que você a ouve em sua alma. É algo assim. Eu estava muito confiante quando falava com os membros da minha família que estavam em seus corpos e conscientes de que uma parte deles podia me ouvir e me entender, e que o que eu estava dizendo a eles não era em vão. Portanto, isso obviamente me dá esperança, e muito otimismo. Isso me dá muita esperança em relação à ideia de que os membros da minha família e as pessoas de quem cuidei que faleceram ainda me veem, ainda me ouvem, ainda vêm e falam comigo. Talvez não o tempo todo. Não espero que haja exatamente uma assombração, mas sei que isso acontece. Portanto, uma das maiores lições que tirei de tudo isso é saber que continuamos a viver e que as pessoas que perdemos ainda existem. Com certeza existem. Pois é. Uma das coisas mais intrigantes foi lembrar de trazer essa conversa à tona. Devo dizer, porém, que não me lembrei imediatamente da conversa que minha tia estava tendo na época com minha ex. Na verdade, havia uma conversa que minha ex e eu estávamos tendo mais tarde. É um pouco importante. Mais tarde, minha ex e eu estávamos conversando sobre algumas coisas. Ela estava se queixando de como sua mãe a espancava com as escrituras, por assim dizer. Fazia com que ela se sentisse realmente culpada e tentava manipulá-la, citando a Bíblia para ela e coisas assim. E eu disse a ela: espere um pouco, você já teve essa conversa. Não precisamos repetir isso. Eu disse: sim, você estava conversando com minha tia sobre isso. Não me lembro onde estávamos, mas sim, você estava dizendo a ela exatamente isso. E ela já lhe contou? Sim. Ela disse: querida, não. Isso não está certo. Lembre-se. Ela disse que você deveria aprender a Bíblia melhor do que ela, se é isso que ela quer fazer. Assim você pode revidar quando ela tentar manipulá-lo com isso. Eu me lembrei disso e disse isso à minha ex. E então olhei para ela e ela estava assim. E eu perguntei: o quê? E ela disse: você não pode saber disso. Você não pode saber dessa conversa. Você não estava lá. E eu disse: sim, eu estava. Eu estava. Do que está falando? Eu estava lá. Eu estava até dizendo: essa é uma ótima ideia. Você sabe? Quero dizer: sim. Eu estava dizendo que era um bom conselho. E ela disse: não, não. Você estava na cirurgia. Tivemos essa conversa enquanto você estava na cirurgia. Estávamos na sala de espera. E naquele momento, foi como um boom. Como se um sino tocasse e tudo se encaixasse. Lembro-me de toda aquela conversa. Lembrei-me da sala de espera e de todos os detalhes, como a forma como as cadeiras estavam alinhadas, a localização da TV e a iluminação da sala. Eu dizia: está meio escuro, sabe? E ela e minha ex disseram que apagaram as luzes de uma metade da sala de espera porque minha tia estava reclamando disso. Eu pensei: bem, isso faz sentido. Portanto, foi um momento real e impactante para nós dois, porque foi ótimo para mim lembrar disso naquele momento. Também foi muito chocante para ela, porque ela sabia, sem sombra de dúvida, que eu definitivamente estava fora do meu corpo e que minhas afirmações eram verdadeiras. Afinal de contas, não havia como eu saber disso de outra forma. E outra coisa aconteceu com relação a um pouco de evidência também relacionada à minha tia. Mas isso aconteceu quando saí da cirurgia. E, em algum momento, enquanto estava do outro lado e fora do meu corpo, percebi que queria ficar. Eu tinha a sensação de que era ótimo e não queria voltar. Aqui havia muito sofrimento, dor e coisas do gênero. Mas então tive essa noção. E não sei se foi alguém falando em meu ouvido, mas foi definitivamente o entendimento de que eu precisava voltar. Eu precisava voltar para cá. Então, fui em frente e voltei, embora parecesse que eu tinha algum tipo de escolha, o que era estranho. Se eu realmente quisesse ficar, poderia tomar essa decisão. Mas em meu coração, eu sabia que não seria a decisão correta. Não seria a melhor decisão. Eu precisava estar aqui. Então voltei. Bem, fiquei um pouco decepcionado por ter de voltar. Mas é como se, ok, eu sei que preciso voltar. Então voltei, e lá estava meu corpo. E pensei: bem,
É hora de continuar com isso. Sabe? É hora de voltar. Então voltei e me obriguei a entrar no corpo. E fiz com que eu me levantasse, e o resultado disso foi que eu me sentei ereto na cama do hospital, na sala de recuperação, e assustei algumas enfermeiras porque, aparentemente, eu ainda não deveria estar acordado. E elas ficaram tipo, uau! Elas deveriam ficar sentadas lá dentro e esperar um pouco até que o paciente acordasse. E então me trouxeram para fora. Mas definitivamente foi cedo demais. Os médicos confirmaram que minha família estava esperando por mim, saíram e disseram: bem, ele está acordado. Não era para ele estar acordado, mas está. Então, vamos levá-lo para fora. E foi muito estranho tentar fazer meu corpo funcionar. Eu ainda estava sob a influência dos sedativos que me faziam adormecer, mas estava fazendo meu corpo funcionar. E isso era muito estranho. Não sei. Acho que a descrição que eu fiz foi que era o equivalente a tentar, em vez de trabalhar com o meu corpo, era como tentar operá-lo com pauzinhos, porque eu ainda estava um pouco separado e estava fazendo isso meio que por procuração, fazendo-me trabalhar. E eu não conseguia enxergar quase nada. Eram meus olhos. Tudo estava tão claro que era insuportável. Mal conseguia abrir os olhos e ouvia essas vozes que diziam: Ei, você está bem? E foi com as enfermeiras que comecei. Eu disse: sim, bem. Eu posso ouvi-los, mas não posso vê-los. Onde você está? Quem é você? E elas disseram: bem, somos duas enfermeiras do hospital. E eu disse: bem, eu não consigo ver vocês. Foi realmente um momento frustrante. O que foi realmente estranho, porém, é que eu ainda conseguia ver quando tentava descansar os olhos. E eu não queria me estressar tentando fazer meus olhos funcionarem. E tudo estava tão claro. Quando eu fechava os olhos, conseguia ver a sala e as pessoas que estavam nela, porque eu ainda estava metade fora e metade dentro do meu corpo. Portanto, era mais fácil para mim ver com os olhos da minha alma na sala do que com meus olhos físicos, porque eu ainda não deveria estar acordado. De qualquer forma, eles me levaram para a sala de recuperação ou qualquer outra sala que minha família estivesse esperando por mim. E me levaram até minha família. Estávamos em um quarto de hospital e eu, tenho certeza, parecia muito estranho para eles, porque estava fazendo isso, tentando fazer minhas mãos trabalharem, e meu corpo parecia tão estranho para mim. Mas eu ainda estava meio fora de mim, então ainda gostava de ver coisas e, sabe, fora do meu corpo e fora daquela sala, uma coisa muito estranha para tentar explicar. Mas esse foi o momento em que me lembro de ter visto alguns membros da família. Talvez fosse o último momento para dizer algo através de mim, pois talvez eu não me lembrasse mais tarde. Então, minha avó, que havia falecido há muito tempo, falou comigo. Ela apareceu. Ela me disse para dizer à filha dela, minha tia, que estava no quarto, que não queria que ela ficasse mais triste por causa da mãe dela. Ela me disse para dizer a ela que não queria que ela ficasse acordada à noite chorando por ela e que estava tudo bem, que ela estava bem, que estava tudo bem e que ela não precisava fazer isso. Ela quer vê-la feliz, não triste. E minha tia me disse que ninguém nunca soube que ela ficava acordada e passava a noite acordada muitas vezes por semana, chorando por sua mãe. Eu sabia que era uma grande revelação para mim, saber o quanto minha tia ainda sofria com aquela perda. E fiquei muito feliz por ter conseguido transmitir a ela uma mensagem de sua mãe sobre isso. E ela ficou muito mais em paz depois disso. Isso foi muito impactante, pois ficou evidente para a minha tia, obviamente, que sim, eu estava falando com a vovó, e eu estava acordada na cama do hospital naquele momento, porque ainda estava meio fora do meu corpo. Eu não estava. Por algum motivo, eu ainda não conseguia entrar totalmente no corpo. Então, eu estava vendo minha avó ainda falando comigo. Também vi minha outra avó e algumas outras pessoas, embora não me lembre de todos os detalhes dessas coisas. Minha família disse que eu havia dito algumas coisas sobre outros membros da família, sabe? Coisas que eles queriam dizer a eles e coisas assim, e eu não conseguia me lembrar de algumas dessas coisas. Eu me lembrava da minha avó. Não conseguia me lembrar, por exemplo, do meu primo e coisas do gênero. E não sei bem por que isso acontece. Foi a coisa mais estranha. Estou em minha cama de hospital,
conversando com minha família e tentando operar esse corpo. E isso é tão desgastante. É um esforço tão grande que, em alguns momentos, eu fazia uma pausa e saía do meu corpo, para parar de tentar operá-lo daquela maneira. E eu podia me ver na cama, mas ainda estava falando como se meu corpo estivesse no piloto automático, como se ainda estivesse operando, ele ainda estava falando. Só que não estou mais exercendo essa influência manual realmente direta. E estou ouvindo o que estou dizendo. É a coisa mais estranha. Eu me ouvi falando e pensei: bem, eu me pergunto sobre o que estou falando agora, porque eu também estava olhando para outras coisas, e olhei para trás e ainda estava falando. Eu me pergunto sobre o que estou falando, e eu ouço e penso: sim, 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 estou dizendo as coisas como elas são. Não sei explicar como isso funciona exatamente, mas com certeza foi parte da experiência e fez todo o sentido para mim quando estava fora do corpo, e agora estou pensando nisso. Agora eu penso: não sei como é possível entrarmos no piloto automático. O que é isso? Não sei, mas não consigo nem explicar direito. Agora tenho um pouco dessa compreensão do outro lado, a maneira como me sentia, e como tudo vai ficar bem, e que está tudo bem, e que essa dor e tristeza e tudo, e como a vida é difícil, é apenas isso, você sabe, é a nossa miopia que nos permite não sermos capazes de ver além disso. Mas eu já enxerguei além disso, e sei a verdade. Encontro paz nisso todos os dias. Sabe, quando as coisas ficam difíceis, e elas ficam, as coisas vão ficar muito mais difíceis na vida. E sempre me lembrarei de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E então, de alguma forma, eu posso entender, mas posso me lembrar. Está tudo bem. Portanto, temos muito pelo que esperar, e de fato, poderíamos desfrutar de um pouco dessa paz agora, se pudéssemos apenas compreendê-la. Sempre acreditei que há mais na vida do que aquilo que podemos ver. Sempre fui, você sabe, uma pessoa espiritualizada nesse sentido. Mas ter essa confirmação sobre isso me deu mais paz e a capacidade de lidar com o que quer que aconteça. Só de saber que tudo vai ficar bem. E esse é o problema com essa afirmação. Ninguém jamais entenderá a profundidade do que quero dizer com tudo vai ficar bem e que tudo está bem. E até mesmo eu, agora, ainda tenho dificuldades às vezes. Sabe como é? As coisas acontecem para perder alguém. E tenho que me lembrar. Tenho que realmente tentar me lembrar do que sei. Mas esse é o tipo de efeito que isso teve em mim e terá no resto da minha vida. Eu sei que, mesmo que às vezes pareça que eu me esqueci e estou passando por isso como alguém que não sabe, as pessoas que perdi ainda existem, e eu sei que elas existem. E quando perco alguém, não fico de luto como faria antes, com qualquer incerteza. Lamento não vê-los aqui agora, mas não os lamento como se não existissem. Sei que eles estão lá, e sei que também estarei lá novamente. E isso realmente me afeta e tem me afetado de mais maneiras do que eu possa realmente exemplificar. É muito difícil explicar essa paz e compreensão que estão tão profundas em minha alma. Mas isso permanece em mim para sempre. Sou uma pessoa geralmente mais feliz, mais esperançosa e muito mais bem ajustada ao que quer que aconteça em minha vida, porque conheço o outro lado e sei que tudo vai ficar bem.